Quando é ventilado a questão do dever, que passa por essa especulação moral, ao qual preciso, em busca, na pauta de fazer esse galardão consciencial me servir para domar o meu corpo físico e o movimento subsequente da liberdade primacial, isso tem a ver com um despertamento que, no momento que percebo que tenho esse esbrumo mental que descerra essa chuva de pétala consciencial, só será profícuo na pauta de ser usado para conseguir, de fato, um resultado bonoso. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, na parte Instruções dos Espíritos, vai ser colocado que o dever per si, ele é muito difícil de cumprir e arear devido ao antagonismo, ao aparente contradição, com a sedução do interesse, da intenção e do coração, do emotivo. Quando existe um bem-sucedimento naquela proposta, isso vai dizer de uma solidão na vitória, que não encontra uma testemunha, mas que vai reverberar a porta adentro da minha alma. E a derrota, ela não encontra uma repressão. E com isso, rui um aviso que poderia ser dado quando eu estou incidindo naquela queda, pelo fato de que é algo que vai acontecer no meu imo consciencial. Em sendo assim, esse compromisso que eu trago, ele está ao sabor do meu livre-arbítrio e que vai ter como esse antagonismo, para que seja bem canalizado, esse buraco negro que trago dentro de mim, que é o interesse vil, o desejo degenerado, e que precisa ser advertido e auspiciado pela consciência, que vai me alertar em dado momento. E é preciso pedir para o mentor que insista em nos alertar, até pela condição de impedimento e de demoração numa dada ideia, que por vezes se torna fixa na nossa mente e que nos impede de dar esse passo de suplantar o sofisma
o inferior, o passional. E, em sendo assim, quando eu sou alertada e estou conectada com o mentor e acato aquilo que ele me orienta, isso vai facilitar para esse auspício do know-how elevativo. Quando nós falamos do sofisma per si, ele é um argumento capcioso, grey, com que uso visando engano ou silenciar o adversário, o opositor. E quando acontece uma situação de enfrentamento onde eu me permito adentrar a espiral do conflito, que se for dar voz para ele, só vai ampliando, por isso é uma espiral, é uma situação que eu entro elegante e saio descabelada. Visto que é um convite, inconsciente ou consciente, ao desajuste, ao desatrelo. E nós vivemos um momento de transição em que cada qual está imerso em alguma situação que denota um drama importante que viva e que vem intensificar esse pisca-pisca da necessidade da automodificação para melhor. E se pretendo abarcar uma situação de briga, de discussão, fatalmente eu vou mergulhar no sofisma, visto que quando alguém entra numa confusão, ela quer calar o adversário a que preço for, mesmo que o meio seja desonesto. Fazer prevalecer a sua suposta opinião, ponto de vista, ter aquilo no estandarte, numa estátua da verdade, que vai ser essa tentativa denegradora de silenciar aquele que está no duelo verbal. E, em sendo assim, o meu desejo é que prevaleça algo que trouxe. Que me despenha no passional e, ao ter esse alvite da consciência, de um dever que começa no ponto em que prejudico a tranquilidade do outro e que vai acabar no limite, na baliza, que não desejo seja ultrapassado em relação a mim. E vai me trazer um mapa de tesouro, praticidade da especulação moral, que é uma investigação, uma indagação, um exame,
em que vou lograr um patamar de ação mais nobre, limpo, e em sendo assim, é imperioso que seja colocado na testemunho. E num mundo como o nosso, de uma realidade em que ainda predomina o mal, aquele que busca viver após o Cristo e dá a sua mão para que ele alcance o necessitado, que precisa de ajuda, o seu braço, a sua voz, a sua ação, ele não vai receber a compreensão. Por isso Jesus dizia, porque sabia tão bem disso, que a recompensa não é desse orbe. Caso pleiteie um retorno por estar tentando seguir o Cristo, ao demandar o além, já terei recebido a minha recompensa. A nos mostrar que quando eu faço essa ginástica e tenho esse empenho com sinceridade, bom ânimo, não vai ser bem visto. E, inclusive, na própria submissão de um trabalho benemerente, algo que tenha assumido e arregaçado a manga naquela diretiva para uma ciclópica frutificante, vou encontrar uma retributiva de estar agindo com incisividade, querendo abarcar o planeta e colocando um excesso desnecessário que mostra que aquele que se compromete com a seara cristã, ele vai receber todo tipo de situação que denota essa distinção entre o interesse pela virtude e o interesse do mundo. São coisas completamente separadas e que denota o abismo que existe e que precisa estar em mim nutrindo esse desejo sincero do servir pelo servir. E quando falamos nessa situação do instinto, ela vai dizer de algo que me acompanha e que precisei daquilo para chegar até aqui, no lance de sobrevivência, e vai dizer de uma conduta que precisa ser vencida pela virtude.
Isso que o instinto PC, ele vai ser esse impulso que eu preciso diretivar num ajuste flechal daquilo a que me propõe. E nós não podemos subestimar o prejuízo e o dificultoso de estar num corpo de carne, que vai precisar da minha vontade firme, esforço heróico, para que eu consiga pôr rédea nesse corpo. Porque estar num corpo de carne é esse buraco negro supracitado que absorve tudo. Por esse impulso do instinto que leva e faz sumir dentro dele qualquer possibilidade elevada, se eu der corda para isso. E como nós estamos numa plataforma de uma interação tete a tete importante, atritiva, o buraco negro de um encontra o buraco negro do outro. Que numa disposição de fazer vencer a bondade, a humildade, eu vou conseguindo, por domar esse buraco dentro de mim, frenar o meu impulso de querer fazer valer ele diante do meu entorno. E quando se pega a mãe, que conforme foi relatado no Consolador, em que Emmanuel diz que o amor de mãe ele é tanto virtude quanto instinto, naturalmente que a mãe ela precisa domar o instinto para prevalecer a virtude. Daí, alguém que tenha prejudicado o seu filho, o instinto pode querer ela ir lá e se vingar pelo filho. Mas a virtude capacita ela a perdoar. Esse coração de mãe que devemos ter em relação ao outro. Coração de criança para Deus, um coração de juízo para mim mesmo e um coração de mãe para o outro. Em sendo assim, Nossa Senhora, ao conceber Jesus, ela como espírito puro, tinha ali a virtude que acontecia vindo dela, mas o instinto de mãe tentou falar nela, e ela, como espírito da envergadura que trouxera, fez acontecer a elevação, a sublimação. Em sendo assim, para uma dada situação que eu viva, se eu usar como desculpa o meu instinto, o meu impulso, o meu inconsciente, eu vou estar lavando a mão diante de uma situação que, na verdade, me compete. Porque isso diz de uma iniciativa de vencer isso que preciso arguir, enfrentar. Por isso, no subsequente vai dizer que nesse dever, nesse compromisso,
Eu tenho uma bravura da alma, esse intimor que enfrenta e encara a angústia, o infortúnio da luta, traz consigo essa brandura, essa mansuetude, austeridade, que é esse rigor, essa severidade que preciso ter para me manter de pé, moralmente. Se eu admito um insignificante descuido e penso que foi só um descuidinho que passou, que posso largar para lá, eu estou dando gás para um bumerangue que vai interferir logo ali na esquina de novo, com mais força sobre mim. Daí, quando percebo que tive uma deslize, mesmo que insignificante, que está no farol consciencial, eu vi, do lado não viu, mas a minha consciência captou aquilo. Eu preciso resolver quanto antes, agir naquela direção e reparar. Caso contrário, aquilo só vai aumentando pelos juros debitoso que é impingido sobre aquela situação. E isso se faz sentir no próximo instante com que eu me deparo, onde fico mais enfraquecida para o labor. E nessa proposta elevacional, eu estou pronta, eu estou presta para me dobrar e me curvar a complicação que for, do matiz que vier. Mas me mantenho e permaneço firme, inflexível diante da tentação e do entretenimento malsão, que vem de tal forma que eu distraia do essencial e facilita me infiltrar, me manchar e me cair. Caso consiga ser fiel ao propósito e siga executando o angariamento virtudial, vou estar amando a Deus acima de todas as coisas, conforme Cristo exarara, mais que a criatura, e vou amar o outro mais que a mim. Visto que, ao mesmo tempo que eu sou juiz de mim mesma, eu sou escrava de mim mesma e da minha causa, exatamente por ter que me dobrar aquilo que seja necessário para que eu cumpra o que me compete de forma satisfatória. E no meu melhor possível. Por isso é esse galardão da razão, do raciocínio, e ao qual preciso amar essa desbrava e sabedora de que está a conferir à minha alma, ao meu gemal, o vigor imprescindível para desenvolvê-lo.
e nutri-lo. Com isso, vai crescendo, vai acontecendo uma ampliação, uma irradiação. E na pauta da responsabilidade e dessa consciência desperta, eu tenho que buscar a moralidade, visto que quanto mais eu tenho consciência do dever, maior é o livre-arbítrio, e caso eu não busque a moralidade para atender a isso, eu vou caindo numa acumulação de débito, visto que o livre-arbítrio e a responsabilidade aumenta com a inteligência e com o conhecimento, e não com a moral. Então mostra como que isso fecha o raciocínio e faz compreender que nós somos instados a correr atrás do autoburilamento, a vigiar, a orar, e o próprio estágio que nós estamos vai dizer da dificuldade que temos de amar. Por isso nosso amor ele ainda é misturado de inveja, de ciúme, sensualismo, visto que nós temos um lugar ainda de joio com trigo, e que está a nos alertar para esse buraco negro supracitado ao qual precisamos diretivar, colocar sob a força da nossa mão. Eu tinha encontrado um rapaz que estava alterado pelo uso de um entorpecente, e ele ficou aguardando de fora enquanto eu fui ver algo dentro do mercadinho. Depois eu já saí lá de fora e mostrara a alteração que um entorpecente causa no organismo do indivíduo, que se vê sem energia, numa derrocada para pôr fim àquela situação. Aí aquilo vai ampliando, ganhando força, e até uma intenção que era boa se perde no meio desse espiral, desse buraco interior, e o indivíduo fica refém da própria dependência. E mostra que o status perispiritual de invigilância, de descuido, ele vai agravando
a minha situação moral. Porque sempre tem jeito de piorar. Caso eu não faça a intervenção quanto antes, e vai sendo um arrolo ladeira abaixo, que vai me complicando e chega um ponto que me inviabiliza organicamente e compromete a minha vilegiatura. Entra em dano a um fígado, a um neurônio, a um pâncreas. E impinge ferida irreversível, que precisará de demandar o além para uma prospecção daquilo que vai precisar ser direcionado, sabe Deus quando, para um retorno a esse corpo orgânico. Por isso que quando Jesus vem colocar a situação da atenção e de desenvolver minha energia, porque nós somos mais fracos do que perversos. E essa fraqueza, essa vulnerabilidade nos faz ser levado e arrojado a essa deploração moral. Percebo que eu estou numa situação em que comecei a cair, é hora de correr atrás, visto que um passo mal dado dá força para que o próximo passo piore. Enquanto que um passo bem dado, ele me ajuda a lidar melhor com o próximo arranque. Em sendo assim, até no sono, nós precisamos pedir para Jesus nos levar para um local de aprendizado, de serviço nobre, para essa retroalimentação sono-vigília, vigília-sono.